Mateus, capítulo 6. Nós vamos ler apenas o versículo 33. Eu vou usar esse texto apenas como base introdutória. Amém? Deixa eu ver onde ele está. Deixa ele quietinho lá. Os diáconos, por favor, intercedam para que ele não saia de lá de forma alguma. Amém? Glória a Deus. Mateus, capítulo 6, verso 33. Amém? Todos encontraram? Diz assim: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Curva a tua cabeça, feche seus olhos. Amém? Pai, nós te damos graças a Deus pelos louvores que foram entoados, porque verdadeiramente o Senhor habitou no meio deles e recebeu a nossa adoração. Agora, Deus, em nome de Jesus, que o Senhor, Papai querido, possa nos visitar por meio da Tua palavra. Que o Senhor possa abrir a nossa mente, trazer a iluminação daquilo que Tu tens para revelar aos nossos corações. É o primeiro culto do ano. Que a pregação dessa noite seja como um marco norteador para os dias que virão, para os meses que virão, daqui até dezembro de 2022. Esse é o meu desejo, esse é o meu anseio. Nós oramos em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Queridos, estamos obviamente iniciando mais um ano em nossas vidas. E a pergunta, querido, que eu me fiz o dia todo é: que conselhos ou dicas, melhor dizendo, que o Senhor teria para que obtivéssemos da parte dele um ano de sucesso e de realizações? Por que eu estou dizendo isso? Porque sempre que se inicia um ano, criam-se novas expectativas. Não é verdade? É muito natural, é instintivo, é do ser humano. Você cria novas expectativas. Você elabora novos planos, novos projetos, renova planos que outrora estavam estagnados, estavam parados, e aí você diz: agora eu acho que chegou a hora de retomar, agora eu acho que chegou a hora de fazer. Mas a questão é, a dúvida é: será que eu vou ter sucesso? E se eu vou tê-lo, como eu terei? O que eu tenho que fazer? Que passos eu tenho que dar para que eu possa obter sucesso ao longo de mais um ciclo? Esse é o desejo primário de todos aqueles que iniciam uma nova jornada. Esse é o desejo primário de todos aqueles que iniciam uma nova etapa. E o raiar, o iniciar de um novo ano, é o iniciar de uma nova etapa, de um novo ciclo, de um novo momento. Parece que a gente vê uma simples virada de data, numa simples virada de calendário, numa simples virada de horário, de 11h59 para meia-noite do primeiro dia do ano. Parece que a gente vê nisso uma possibilidade de realizações. Sabe, parece que aquela frustração do finalzinho do ano, Tiago, ela passa. Novos desejos começam a fluir, novas sensações, não é isso? Novos anseios, novos sonhos, novos objetivos. Mas esses novos sonhos e objetivos esbarram sempre nessa dúvida: mas será que eu vou ter sucesso? Como eu vou obter sucesso? O que eu tenho que fazer para obter sucesso dentro desse ano de 2022? E aí, diga-se de passagem, eu não estou falando do sucesso como nós conhecemos, que é esse sucesso midiático, esse sucesso inflado pelo mundo secular. Não, é o sucesso do dia a dia, é o colocar a mão para fazer e ser vitorioso. Amém? É o executar e chegar no final da execução, chegar até o final do projeto. Isso é o sucesso para nós. Isso é a realização para nós. E obviamente, quando eu me fiz essa pergunta, eu bem sei que, em se tratando de Deus,
uma lista incontável de conselhos e dicas ele teria para nos dar. Ele teria para nos proporcionar a fim de nos nortear rumo ao ano que se inicia. Todavia, querido, eu pontuei apenas algumas dicas que eu creio foram pontuadas em meu coração pelo Espírito Santo. Porque eu quero dizer com toda sinceridade, toda honestidade, eu pensei nisso o dia inteiro. Que dicas o Senhor teria para que eu passasse para a igreja? Afinal de contas, todos nós queremos chegar ao fim de 2022 vitoriosos. Amém? Glória a Deus! E eu creio que o Espírito Santo pontuou alguma dessas dicas em meu coração e que podem servir-nos de inspiração para uma caminhada de sucesso e tranquilidade nesse ano que se inicia. E eu já quero ir direto para essas dicas, direto para esses conselhos da parte do Senhor. E a primeira dica que eu considero, querido, preste bastante atenção, fundamental, e aí quem gosta de anotar, toma nota para você não esquecer. Pastor, eu não trouxe papel e caneta. Você tem celular, você tem um bloco de nota. Se você não mexer no Zap, eu te perdoo, está liberado. Vai no bloco de nota, anota para você pontuar. Amém? Essas dicas que eu creio que o Espírito Santo está dando para nós. E a primeira dica que eu considero fundamental para o início dessa nova jornada, essa nova etapa, esse novo ciclo, é que antes de pontuar e planejar o ano que se inicia, avalie, preste bastante atenção, avalie criteriosamente os erros que você cometeu ou que nós cometemos no ano que se passou. Antes de planejar, eu vou pontuar, eu vou fazer isso no primeiro trimestre, no segundo trimestre, aí eu vou fazer aquilo outro. Não, pare. Faça uma autoanálise. Faça uma reflexão de si mesmo. E pontue os erros que você cometeu no ano que se passou e que você não quer mais cometê-los. Sejam esses erros, querido, de ordem pessoal, natural, física, carnal, ou até mesmo de cunho espiritual. Amém? Não os desconsidere. Não pense que o ano que virou anulou os erros do passado. Pastor, o problema é que é um acúmulo de erro. Veio de 2015, 2016, 2017, 2000. Você está entendendo? Então pontue todos eles. Eu ainda não fiz isso. Então faça. Em nome de Jesus. Amém? Pontue. Eu errei no meu casamento. Eu errei com a minha esposa. Eu errei com o meu esposo. Eu deveria ter sido o melhor pai. Eu deveria ter sido melhor mãe. Eu deveria ter sido o melhor profissional. Eu deveria ter feito a gestão melhor do meu tempo. Porque eu me deixei acumular de coisas. Eu me deixei acumular de atividades. Eu esqueci da minha família. Eu esqueci dos meus amigos. Eu esqueci principalmente de Deus. Mas pontue os erros que você cometeu. Não comece o ano elaborando novos planos, como se esses planos fossem sucumbir ou ofuscar os erros do passado. É mais ou menos assim, eu fiz e não vou mais fazer. Posso ouvir um amém? Posso ouvir um glória a Deus? Eu fiz e não vou mais fazer. Pelo contrário, eu vou aprender com eles. Porque o segundo ponto de sabedoria, a segunda indicação de sabedoria na nossa vida é aprender com os próprios erros. Ué, pastor, mas não é o primeiro? Não, porque o primeiro é aprender com os erros dos outros. Quem aprende com os erros dos outros não cometem erros. Amém? Mas talvez você não teve o privilégio de aprender com os erros dos outros. Então aprenda com os seus próprios erros. Eu cometi, eu fiz, eu não fui um bom gestor. Eu me deixei acumular por dívidas. Então os corrija.
Corrijam esses erros em o nome de Jesus. Antes de planejar, querido, pontue os erros. O que eu cometi de errado na minha firma, na minha empresa, na Decorando Sonhos? O que eu fiz de errado que eu não vou mais fazer? Eu não vou mais fazer assim. Você está entendendo? Amém? Mas faça. Pontue algumas coisas. Agora que você pontuou os seus erros, as suas falhas, e não me tenha por mais santo do que você, porque eu também cometo os meus erros, eu também pontuo e pontuarei os meus erros no ano que se passou, para que eu não venha mais cometê-los. Agora que fizemos isso, segunda coisa, quem está anotando aí, ó, segunda coisa, priorize Deus. Priorize Deus na sua vida. Olhe para quem está do teu lado. Fala para ele, segunda dica para ter sucesso no ano de 2022. Fala para ele. Segunda dica para ter sucesso no ano de 2022. Fala para ele, priorize Deus. Se você é casal, está esposa e esposa do mesmo lado, aponta assim um para o outro, nós vamos priorizar Deus na nossa casa. Fala para ele, nós vamos priorizar Deus em 2022. Amém? Vamos priorizar Deus. Vamos trazer Deus para o centro das nossas decisões. Por que eu estou dizendo isso, querido? Porque talvez o sucesso que você não conheceu nos anos que se passaram, seja pelo simples fato de que Deus foi figura secundária no ano que se passou. Que lugar Deus ocupou na sua vida em 2021? Não responda para mim, responda para você mesmo. Que lugar Deus ocupou na sua vida? Aonde Ele estava na sua história ao longo do ano de 2022? Ele era figura primária ou ele era figura secundária? Pastor, lascou, porque Deus na minha vida ao longo dos últimos anos tem sido figura terciária. Ele não é nem segundo plano, ele é terceiro plano. Priorize Deus, priorize as coisas de Deus. Amém? Para que você obtenha sucesso, para que você obtenha vitória. Siga o conselho dado pelo próprio Cristo, que nós acabamos de ler em Mateus capítulo 6, versículo 25, 33 e 34. Versículo 25, ele diz assim, por isso vos digo, não andeis ansiosos por coisa alguma na vossa vida. Não andeis ansiosos pela vida. Não andeis ansiosos quanto ao que há vez de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que há vez de vestir. Não é a vida mais do que alimento e o corpo mais do que as vestes. Nós estamos vindo de 2 anos de extrema ansiedade. Meu Deus, o que vai ser? Vai parar ou não vai parar a igreja? Vai abrir ou não vai abrir as coisas? Meu Deus, meu menino, não aguento mais esse menino dentro de casa, porque as aulas não voltam, eu estou descabelando, esse professor não quer trabalhar. Quantos que assim como eu se pegaram dizendo isso? Sou réu, confesso. Gente, quando eu cheguei na porta da escola, no finalzinho de 2021, para pegar as atividades, mês que vem volta, eu comecei, quase que eu falei, orecanta labás. Dame, eu cheguei pulando, Dame, as aulas vai voltar, Dame. Caramba, você está entendendo? Mas por quê? Porque isso gerou uma ansiedade, isso gerou um trem, um troço dentro de nós. Amém? E aí a ansiedade por ganhar, disparou o preço do tijolo, está igual gasolina, eu vou vender, eu vou fazer, e Deus vai ficando o quê? Segundo plano. Secundário.
E o Covid não passa, e as encomendas de máscara chegam, e costura a máscara, e rasga a máscara, corta a máscara. Não é, Maria Helena? E sobra para o Wagner. Quantas justificativas eu ouvi do Wagner no ano 2021. Pastor, eu não fui ao culto porque Maria Helena pegou 3.000 máscaras, 4.000 máscaras, 5.000 máscaras. Wagner, mas já veio pedido de 100? Só 3.000, 2.000? Era ou não era? Sabe? Isso foi trazendo uma agitação, uma ansiedade, esse estilo novo de vida que ninguém estava preparado para viver. Você está entendendo? Foram 2 anos sofrendo por antecipação. E aí, quando a gente estava quase respirando alívio, veio a novidade de uma variante, Ômicron. Amém? Que mais parece nome de carro. Quase que eu me pergunto, é 2.0, 1.6, como é que é isso? Tem direção? Essa variante vem com direção hidráulica. Você está entendendo? Isso vai gerando dentro de nós uma confusão, uma agitação, uma ansiedade. Mas priorize Deus. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E eu amo a parte desse texto que diz, e todas estas coisas. Que coisas, pastor? O comer, o vestir. Amém? Todas essas coisas que foram citadas no texto acima vos serão acrescentadas. Simples assim. Todas essas coisas. E aí eu gosto que Jesus vai parafraseando, né, Miqueias, nesse texto. Olhai os lírios do campo. Não fiam, não tecem, não vestem. Todavia, nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu melhor do que eles. Sabe por quê? Porque Deus cuida do lírio do campo. Amém? A gente precisa ser uma geração, que se tornar ou passar a ser uma geração menos acelerada. A gente está aqui sentado, está preocupado se amanhã vai chover ou não. É ou não é verdade? Eu tenho que lavar a roupa, meu Deus do céu. E abriu um sol hoje. Eu coloco ou não coloco a roupa na máquina? E o pastor está falando, você está se perguntando. Põe ou não põe? Lavo ou não lavo? E se eu lavar, eu coloco na varanda ou eu coloco lá fora? Não, mas se eu colocar lá fora, eu tenho que sair correndo, eu, meu marido, meu filho, se a chuva vier. Estou falando algum absurdo aqui, gente? Porque somos uma geração preocupada. Somos uma geração que sofre por antecipação. E por que sofremos por antecipação? Porque andamos ansiosos. Então, em 2022, priorize Deus. Coloque Deus em primeiro lugar. Melhor do que isso, coloque Deus acima de tudo. Coloque Deus acima de tudo. Versículo 34, para a gente finalizar, do capítulo 6, diz assim: basta ao dia o seu próprio mal. Pronto. Não vos inquieteis com o dia de amanhã. Basta ao dia o seu próprio mal. Terceira dica, para que você tenha um ano de sucesso, um novo ano, um 2022 de sucesso, tranquilidade e realizações em Deus. Priorize a palavra. Vou repetir porque eu ouvi só um aleluia aqui. Priorize a palavra. Pastor, não entendi. Leia a Bíblia. Seja um leitor da Bíblia. Propositalmente, eu esperei para falar disso aqui. Plano anual de leitura bíblica. Se você não pegou, pegue. Pastor, mas eu não quero ler a Bíblia toda. Mas leia a Bíblia. Faça um propósito. Pastor, eu estou com medo de pegar e não fazer. Então faça um propósito de ler o Novo Testamento todo. Mas leia Bíblia. Leia porções. Leia textos. Leia capítulos. Mas leia Bíblia. Priorize a palavra. Traga isso no seu coração. Guarda, esconde ela no teu coração, como o salmista propõe. Escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar
contra ti. Pastor, não sei, eu caí nessa área, eu não sou mais assim, eu pequei, eu falhei, por quê? Quanto de Bíblia você está lendo? Quanto da palavra você está se alimentando? Amém? Querido, alguém aqui consegue sobreviver sem pelo menos uma das refeições básicas diárias? Não consegue. A pastor não gosta de tomar café da manhã, mas com certeza você almoça. Se você não almoça, você faz uma refeição reforçada durante o dia, mas alguma coisa você come, porque diz lá em Dores e Indaiá que saco vazio não para em pé. Se você se preocupa com o seu físico, por que você não se preocupa tanto com o seu espiritual? E o fortalecimento espiritual vem por meio da palavra. Leia a Bíblia. Leia Bíblia. Crente que não lê Bíblia, crente que não come Bíblia, está sujeito a se tornar um cristão raquítico, que definha na fé. E um cristão que definha na fé, corre para qualquer vento de doutrina. Para onde sopra o vento de doutrina, ele vai. Qualquer coisa sacode a credulidade dele. Amém? Priorize a palavra. Sabe por quê, querido? E aí eu quero que você vá abrindo a sua Bíblia, nos textos que eu for dizendo. 2 Timóteo capítulo 3,16. Por que eu tenho que priorizar a palavra, pastor? Por que eu tenho que priorizar a Bíblia? Porque ela é divinamente inspirada por Deus. Toda a escritura, 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Toda escritura é inspirada por Deus. Se ela é inspirada, sabe o que é inspirar? É o ato de soprar dentro. Deus soprou dentro de cerca de 40 homens ao longo de 1.500 anos para compor isso que você tem nas suas mãos, que hoje se chama Bíblia, uma coletânea, uma biblioteca de livros ao seu alcance. Então, se Deus inspirou, quando eu leio a Bíblia, é o próprio Deus falando comigo. E Ele fala de diversas formas. Porque a palavra de Deus, o texto diz, é útil para o ensino. Então Ele pode te falar ensinando, Ele pode te falar repreendendo, Ele pode te falar corrigindo, Ele pode te falar educando na justiça. Para que isso, pastor? Para que todo homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. É a palavra de Deus que te capacita, é a palavra de Deus que te habilita para toda boa obra de Deus. Por isso que você tem que ler Bíblia. Pastor, eu ainda não me convenci. Então vai lá no Salmo, capítulo 119. Vem comigo. Você, pastor, eu já conheço, então vou ler de novo, porque parece que você esqueceu. Capítulo 119, o número 119, 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Por que eu tenho que ler Bíblia? Porque essa palavra é lâmpada, porque essa palavra é luz. Andou 2021 inteiro em trevas. Por quê? Porque não leu Bíblia. Deixou a lanterna em casa. Posso ouvir um amém? Uma coisa que me intriga na interpretação desse texto é que lâmpada para os meus pés, é que nos tempos antigos, Samuel, colocava-se uma espécie de lâmpada nos pés dos viajantes. À medida que eles iam caminhando, Carol, os próprios pés iam clareando o caminho, iluminando o caminho. Por isso que o salmista se apropria de algo do cotidiano de um viajante e traz para o crente. Lâmpada para os meus pés, lâmpadas para a jornada, lâmpada para a caminhada, é a tua palavra. E luz para os nossos caminhos. Querido, deixa eu te dizer uma coisa, me apropriar de uma coisa que eu aprendi no seminário e trazer para você que talvez ainda não ouviu. Esse livro, me dá essa Bíblia bonitona,
chique demais. Agora tem livro de tudo quanto é jeito. Esse livro aqui, ó, essa coletânea de livros, fechado, guardado, empoeirando na sua casa, é apenas um livro. Mas ela aberta, lida, degustada, examinada, é a boca de Deus falando com você. Priorize a palavra. Que a palavra de Deus seja uma prioridade na sua vida ao longo do ano de 2022. Fala para quem está do teu lado, priorize a palavra. Amém? Hebreus capítulo 4, versículo 12 diz que essa palavra é mais cortante que uma espada de 2 gumes. Mais cortante que uma espada de 2 gumes. Deixa eu ler que eu amo também esse texto. Hebreus capítulo 4, versículo 12. Porque a palavra de Deus, primeiro, é viva. Por que eu tenho que ler Bíblia? Porque essa palavra é viva. O livro do Augusto Cury, por mais bom que ele seja, os vários livros, né, diga-se de passagem, por mais bom que ele seja, ele é apenas mais um livro. Apenas mais um livro. E ele vai falar de um assunto, ansiedade, outro vai falar de psicanálise dos grandes vultos da história. Né? Quem gosta de Augusto Cury sabe mais do que eu. Amém? E tantos outros autores. Mas a Bíblia de Deus, a palavra de Deus, querido, ela ganha força porque ela é vida. Ela é viva e eficaz. Ela tem vida em si mesma. É por isso que essa palavra, ao longo dos tempos, se renova a cada manhã. Não há época que consegue tornar a palavra de Deus ultrapassada, porque tudo que está escrito nela se adequa a cada era, a cada época. Porque ela é viva e eficaz. E aí ele diz, é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. E penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas. Só essa palavra é capaz de ir no âmago de qualquer pessoa. Só ela é capaz de penetrar e discernir os segredos da alma. Essa é a palavra de Deus. Ela é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. No ano de 2022, querido, priorize a palavra. Priorize a palavra. Quarta dica de Deus para você. Cultive uma vida de oração. Cultive uma vida de oração. Sabe uma coisa particular que eu orei ao Senhor nesse início de ano? Eu fiz da minha virada totalmente diferente no que diz respeito à minha vida de oração. A minha oração, a oração que eu fiz na virada. Sabe o que eu pedi para Deus? Deus, me ajude a me tornar, e isso seguindo o conselho da minha esposa. Amém? Ela nem sabe disso, vai saber agora. Me ajude a me tornar um homem ainda mais espiritual do que eu sou. Senhor, eu não vou te pedir mais nada. O Senhor sabe os desejos do meu coração. O Senhor sabe que alguns desejos particulares meus, eu até me frustrei no ano de 2021. Mas eu não vou repeti-los. Se o Senhor quiser dar, o Senhor dá. Se o Senhor quiser fazer, o Senhor faz. Mas me torne um homem ainda mais espiritual do que eu sou. E um homem ainda mais espiritual do que eu sou significa ser um homem que ore ainda mais do que eu oro. Cultive uma vida de oração. Dedique tempo orando. Dedique tempo orando. Fala menos da vida dos outros. Maratona menos nas séries.
Você está entendendo? Dedique tempo orando, falando com Deus. Amém? Quanto tempo você passa na presença desse Deus? Estica um pouquinho, pastor, eu já oro, mas estica um pouquinho mais esse tempo. Pastor, eu oro 15 minutos, passa para 30, pastor, eu oro 30, passa para 1 hora, eu oro 1 hora, passa para 2 horas, mas vai aumentando o tempo que você gasta na presença dele, se é que eu posso chamar esse tempo de tempo gasto. Porque para mim é tempo ganho. Você está entendendo? Tem um MMI aí, gente. Está aberto. Não é uma equipe fechada. Não é uma equipe fechada. Não é como um ministério disso ou daquilo. Não. É aberto para quem quiser interceder. É aberto para quem quiser vir orar. É só vir 3h30. Se você, mulher, está na sua casa, você consegue ter gestão melhor do seu tempo, venha. Toda segunda-feira eu vou participar do MMI, mas tenha mais tempo, gaste mais tempo em oração. E de que forma eu faço isso? Abrindo a porta do secreto. Amém? Olha o que o Senhor diz no mesmo capítulo 6 de Mateus, capítulo 6. Hoje vocês vão mexer na Bíblia de vocês. Amém? Capítulo 6, versículo 6. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto. Sabe o que é isso? Secreto. Querido, tem a oração que você faz aqui na igreja, mão dada, momento do clamor, quinta-feira, né, Tiago? Tem a oração que é do dia da semana de oração, é toda voltada, tem um objetivo traçado, tem isso e aquilo, mas tem uma oração que ela tem que ser do seu cotidiano, tem que ser do seu diário, tem que ser do seu dia a dia. É a oração do secreto. Por que a porta do secreto está fechada? Por que ela ficou fechada ao longo do ano de 2021? Por que você visitou o seu secreto poucas vezes? E sabe qual era o quarto, o secreto? Naquele tempo, a despensa da casa, porque era o único lugar que tinha chave. Vai lá para a despensa, o único lugar que tem chave, que tem porta. Fecha a porta, entra no secreto, ora ao Pai. E o Pai, isso que eu amo nesse versículo, o Pai que te vê no secreto. Ele não só te responderá, mas o texto diz que ele te recompensará. Tem recompensa para quem procura Deus no secreto. Procura Deus no secreto. Amém? Quem já viu aquele filme Quarto de Guerra? Quem não viu, vê. É lindo ver aquela mulher, uma senhora, ela ensina aquela outra mulher ali, ora sim, traça os seus objetivos, vai para o secreto, prega lá os papelzinhos, recadinhos, você está entendendo? Mas desenvolva o secreto com Deus no ano de 2022. Avisa para sua família, para sua casa, sabe, pessoal, aqui é o meu secreto. E o secreto, querido, pode ser que cantinho. Sabe que cantinho que sobra do sofá? Sabe, tem um sofá assim, aí vem outro aqui. Aí cria um quadradinho. Seu secreto pode ser lá. Amém? Glória a Deus. A irmã Erli que não está... Erli está. Amém? A irmã Eni que não está aqui, mas quando ela fazia discipulado, eu lembro que quando entrou na lição de oração, a irmã Eni me perguntou assim, aqui pastor, o senhor está falando do secreto? Né, porta fechada, mas tem uma árvore lá perto de casa, no meio do pasto, e eu tenho o costume de ir para lá, levar a minha Bíblia, só eu e Deus, e ali debaixo daquela árvore eu falo com Deus, pode ser o meu secreto? Irmã, já é, já é. Não é o seu secreto.
Mulher, esse aqui é meu lugar para falar com Deus. Nem você, nem a Juju vai falar com Deus aqui. Ruma outro lugar. Aqui é o meu secreto. Aqui é o meu tapete de ajoelhar e falar com Deus. Mas cria o seu lugar secreto no ano de 2022. Depois que eu tive filhos, o meu secreto é essa sala aqui. Desde o dia que o Gael montou nas minhas costas, quando eu estava orando, eu lá orando, o Gael pulou em cima de mim de cavalinho. Não dá para orar aqui mais. Deixa eu procurar um outro secreto. A Dani ainda se arrisca, né, Dani? Mas cresceram, mas eu me habituei e venho para cá e me sinto à vontade na minha sala. Você pode ter seu secreto, querido, mas o bom é que você desenvolva uma vida de oração ao longo do ano de 2022. Amém? Outra coisa, tenha uma vida de louvor e adoração. Tão importante quanto oração é a adoração. Aliás, eu lembro uma vez que eu disse isso. Não dá para ser um adorador sem orar, não dá para orar sem adorar. Não dá para separar. Eu gosto de orar, eu não gosto de adorar. Não dá. Todo adorador ora. E todo crente que ora, adora. Amém? Então tenha uma vida de louvor e adoração. Assim como o salmista, no Salmo 42, versículo 1 diz: seja como a corça que anseia pela corrente das águas. O salmista diz assim: assim como a corça anseia pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. Sabe o que é suspiro? É suspiro de quem tem sede, de quem anseia, de quem quer Deus, de quem quer ser visitado por Deus. E o salmista usa essa expressão, assim como a corça, porque ele está se referindo a um animal daquela região árida, do deserto, que ele consegue, olha que coisa bacana, ele consegue captar corrente de águas a quilômetros e quilômetros de distância. Quilômetros e quilômetros de distância. Se você está no deserto e quer água e acabou a água, siga a corça. Ela vai te levar à corrente das águas. É por isso que o salmista diz: assim como a corça anseia, ela caminha, ela vai em direção à corrente das águas, assim a minha alma suspira por ti. Desenvolva na sua vida de adoração o instinto de uma corça, de alguém sedento, de alguém querendo adorar. Exale a adoração, viva a adoração, respire a adoração. E sabe o que eu acho interessante desse salmo? É que o salmista se encontra com uma alma abatida e cansada, mas essa alma ainda anseia e suspira pela presença de Deus. Ela ainda quer adorar. Amém, querido? Sabe o que eu entendo com isso? Uma vida de louvor e adoração não se resume, não se pauta apenas de momentos bons. Aliás, ela se fortalece principalmente nos momentos ruins. É no momento ruim que o melhor da sua adoração floresce. É na dificuldade, na tribulação, que o melhor do adorador floresce. É no sofrimento que Jó vai dizer: antes eu te conhecia de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Foi na aflição que Jó faz uma das maiores e mais belas declarações: agora sei que o meu Redentor vive. O adorador floresce na tribulação. A corça anseia por águas porque ela está passando por um momento de sede, de escassez. Posso ouvir um amém? Posso ouvir um glória a Deus? Sexta dica. E aí, Cristiano, nós estamos caminhando para o final. Vamos começar o ano, né, já alinhado com o Cristiano.
Amém? Valorize a sua comunhão com Deus, mas priorize também a comunhão entre os irmãos. Deixa eu te contar um segredo bem baixinho aqui. Goste você ou não, lugar de crente é na igreja. Goste você ou não, lugar de crente é na igreja. Tão importante quanto ter comunhão com Deus é ter comunhão entre os irmãos. Tão importante. O autor aos Hebreus, dentre os vários conselhos que ele deu já no final de sua carta aos Hebreus, um deles foi: congregue. Crente precisa congregar. Amém? No ano de 2022, coloque como pauta principal parar de dar desculpa esfarrapada para não vir na igreja. Posso ouvir um amém? Para com desculpa esfarrapada. Não porque daqui, não porque meu menino deu cólica. Gente, menino dá cólica. Dá um hospital para esse menino. Faz umas massagens na barriguinha dele antes de vir para o culto. Mas vem para o culto. Vem para a igreja. Congrega. Você está entendendo? Congrega. Tenha comunhão com os irmãos. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual... Amém? Mas o texto que mais me remete a isso, e aí eu quero que vocês coloquem de pé. Vem para cá, Vera, faz alguma coisa aqui no teclado. Mas o texto que eu mais gosto, que mais me inspira, que mais me deixa, sabe? É o texto que está no Salmo 133 e que todo mundo conhece, mas não dá a devida atenção a ele, que diz: ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Querido, a comunhão entre os irmãos é boa e agradável a Deus. Você agrada a Deus adorando, você agrada a Deus orando, você agrada a Deus lendo a palavra, mas você também agrada a Deus quando você exerce comunhão, quando você congrega. Amém? Quando você congrega. E aí ele faz comparações preciosas dessa união. Essa união é como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola das suas vestes. O que ele está dizendo? Essa comunhão atrai unção de Deus. Porque o que ele está narrando é um ato, o processo da consagração de um sacerdote. É como um óleo precioso que desce. E esse óleo ele escorre por todo o corpo, que se chama igreja. Desce a cabeça, desce pela barba, passa pela gola, até chegar à orla de suas vestes. E aí ele, não se dando por satisfeito, ele faz outra comparação extremamente profunda e muito conhecida dos hebreus. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. E a gente fica se perguntando que orvalho do Hermon. O Hermon era um monte muito alto, numa região árida. E ele era tão alto que o cume tinha geleiras. Então, quando essas geleiras se derretiam,
As águas que se formavam e desciam pelo monte Hermon, dessas geleiras, inundavam o vale. E aquele vale que era árido, deserto, passa a ter o quê? Vida. Comunhão com o corpo é isso, querido. É como o orvalho do Hermon. Você pode estar no deserto da sua vida, mas quando você entra em comunhão com Deus e com o corpo, sua vida passa a florescer. Passa a ter vida. Passa a ter sentido. Eu disse para uma pessoa muito próxima, muito querida minha, que eu disse para ela, a gente conversando por WhatsApp, eu disse assim: eu não sei fazer outra coisa que não seja estar na igreja, viver igreja, respirar igreja. Eu amo isso. Eu amo estar em comunhão com os irmãos. Uma das cenas que eu quero, sabe, se possível, deletar e não mais viver na minha mente, eram as lives onde eu pregava para banco. Porque Deus me chamou para pregar para a igreja. Alguns pastores viram facilidade nisso. Eu não. Eu vi dificuldade. Porque eu sou de um tempo que calor humano é tudo. E a gente só dá valor na comunhão entre os irmãos quando por algum infortúnio a gente é privado de tê-la. Aí você sente. Gente, estar na igreja é bom demais. Meu Deus, o culto da virada é bom demais. Meu Deus. Em 2022, tenha mais comunhão com Deus, mas não abra mão da comunhão entre os irmãos. Amém? Glória a Deus. Querida igreja, eu já disse aqui, é igual a Arca de Noé. Não era um lugar muito agradável assim não. Cheio de bicho, sogro, sogra, filho, nora. Eles tinham que cuidar daqueles bichos, mas naquele momento era o melhor lugar para se estar. A igreja não é perfeita. Tire essa ideia da sua cabeça. Não, aquele pastor ali deve ser um erudito. Ele deve subir no monte toda segunda-feira e só desce terça-feira, 6 horas da manhã. Porque o cara... Não, depois que vocês me viram dançando joquebete, vocês viram que eu não sou perfeito. Não, para com isso. A igreja é cheia de defeito. Maria Helena tem defeito, o César tem defeito, nasceu cruzeirense, mas essas coisas acontecem. Não é, César? Sabe, a Dani, minha esposa, tem defeito, o Tiago tem defeito, olha as urinhas dele, olha lá. O Ian, tamanho de cabeça, essas coisas acontecem, gente. Sabe? Mas ainda assim, diante de todas as lutas que nós estamos vivendo nos últimos tempos, é o melhor lugar para se estar. É o melhor lugar para se estar. E por último, dê graças a Deus em tudo. Em tudo dai graças. Em tudo dai graça. Aqui, ó. Mesmo que os seus objetivos ou parte deles não sejam alcançados no ano de 2022, dê graças a Deus. Levanta, faça fazer isso, querido. Graças a Deus. Vai dormir? Graças a Deus. Quando eu chego depois de um culto como esse, quando eu entro em casa, baixinho, eu dou um suspiro. Pai, muito obrigado por mais um culto. O Senhor me usou. Amém. Dê graças a Deus por tudo. Em nome de Jesus. Amém? Essas são as 7 dicas para um 2022 de sucesso. Mais do que um 2022, uma vida de sucesso com Deus. Amém? Anote, paute isso. Para que você tenha um ano diferente. Para que você possa, sim, planejar, executar
e viver realizações no ano de 2022. Feche seus olhos. Feche seus olhos. E eu queria te desafiar a fazer o primeiro exercício, o primeiro tópico. Que é antes de pontuar e planejar, avaliar criteriosamente os erros que você cometeu. E aí, a partir de amanhã, você passar a planejar o ano que se inicia. Faça isso. Esses erros são pessoais, esses erros são carnais, esses erros são espirituais. Quais foram os seus erros? Eu errei como pai, eu errei como mãe, eu errei como esposo, eu errei como esposa, eu errei como filho, eu errei como cidadão, eu errei. Pontue seus erros aí no seu íntimo. E peça para Deus, me leve a uma vida de acertos. Deus, que eu aprenda com os meus erros. Que eu aprenda com cada um deles. Em nome de Jesus. Para que eu possa amanhã pontuar os objetivos que eu tenho para o ano de 2022. Porque eu quero, Deus, começar acertando e não errando. Amém? Que essa palavra possa ter entrado no seu coração e achado espaço. Faça assim com as mãos. Eu não estou vendo todos aqui, mas o Ministério de Louvor, todos que estiverem aqui hoje do Ministério de Louvor, por favor, preciso de 5 minutinhos, 5 minutos, amém? Com cada um de vocês após o culto. É um recado rapidinho que eu tenho para vocês. Se você não pegou o seu plano anual de leitura bíblica, a gente vai manter ele lá junto com os envelopes de dízimo. Ainda está em tempo, querido. Abraça esse desafio, amém? Nós estamos aí no dia 2 de janeiro, ainda dá para você correr atrás, alcançar e colocar em ordem e seguir com o plano anual e lá na virada de 2022 para 2023 receber o seu certificado de leitura bíblica. Amém? Faça isso em nome de Jesus, que o amor incomparável de Deus Pai, a graça redentora de Cristo Jesus, as doces consolações do Espírito Santo de Deus se derrame sobre a vida de cada um de vós. Vou em paz, semana de vitória, para a glória de Deus. Aplauda aquele que é digno de toda honra, toda glória, todo louvor, toda exaltação. Amém?